Fala pessoal, Desmond aqui e hoje nós vamos ter uma aulinha um pouquinho mais longa, tá certo? E a gente vai tentar fazer uma imersão ali mais focada no painel do atendimento. Nas outras aulas a gente já focou no painel administrativo, tá certo? E essa aqui é uma aulinha mais pro uso do atendente, tá certo? Então vamos lá para a tela. Então, fazendo o acesso, né, da nossa URL aqui, filezap.com, a gente vai acessar aqui com o nome de usuário, com o nome de atendente, tá certo? Então, ao fazer o acesso, a gente já cai nessa telinha aqui inicial, tá bem? Então, explicando da direita para a esquerda, canto superior direito, a gente tem aqui, ó, a foto, né, o nome do atendente. Dando um clique nele, a gente precisa ficar online para começar a responder, né, as mensagens. Então, clica ali em ficar online, ele muda, né, aquela bolinha para verdinho. Então, quer dizer que agora eu tô online. Ainda aqui eu posso clicar, por exemplo, em perfil. Em perfil ele vai trazer algumas informações e a gente pode clicar aqui nessa setinha, na verdade no botãozinho laranja, para trocar a nossa senha. Isso porque a gente viu naquelas outras aulas. Caso eu perca a minha senha, eu posso pedir para o administrador fazer um reset, ele me passa aquele reset de senha e eu troco ela aqui dentro, tá certo? Ainda aqui em perfil, a gente tem algumas opções, né, de trocar idioma, por exemplo, esconder tutoriais, porque toda plataforma tem tutoriais, ou também acessar os tutoriais, tá certo? Ou também sair, né, para sair dessa visualização. Ainda no canto superior direito, a gente tem o chat interno. Assim como já foi mostrado lá no painel administrativo, a gente tem também o chat interno aqui no qual os atendentes podem conversar, né? Tanto com os contatos, podem conversar em grupo, podem conversar mandando informações no departamento, tá certo? Show de bola. Então, voltando aqui, pessoal, no canto esquerdo agora, né, em atendimentos, é a visualização que a gente estava. Vocês vão perceber nesse quadro branco aqui que nós temos três tipos de atendimento. Então, nós temos os atendimentos que são do tipo potenciais, pendentes e os ativos, tá certo? Então, eu vou finalizar esses que já estão aqui. Na verdade, acho que eu já vou utilizar eles também. Vamos pensar aqui em potenciais. O que são os potenciais? Então, potenciais são todas as pessoas que tentaram entrar em contato de alguma maneira, tá certo? Porém, eles só ficaram conversando com o bot, né? Ou apenas o bot enviou algumas mensagens, na verdade, passou ali qual que era o menu, e a pessoa não escolheu uma opção do menu que fosse para o atendimento, tá certo? Então, esses que estão aqui como potenciais nesse nosso bot de teste, é porque a gente realiza alguns testes do site, e o site ele não leva para atendimento, então ele vai criar potenciais a partir deles, tá certo? Agora falando dos pendentes. O que são os pendentes, pessoal? Os pendentes são todas as pessoas que entraram em contato, escolheram uma opção de atendimento e já caíram efetivamente na fila de espera, vamos dizer assim. Então, pendentes seria a fila de espera, tá certo? Eu vou mandar uma mensagem aqui para a gente para gente tentar fazer um teste e ver se está tudo ok. Show de bola. Mandei mensagem aqui, né? Falei com o bot e olha só, eu acabei de cair aqui no atendimento pendente. Então, ao acessar, né, a opção do menu, eu caí aqui, ele me mostra o nome, eu entrei para o setor de vendas e ele mostra aqui qual que foi o canal. Então, foi no telefone final 6901, certo? Então, o que acontece? Quando eu dou um clique aqui, né, ele vai me dar algumas opções. Só voltando nos potenciais, pessoal,
Ao dar um clique nos potenciais, ele também me gera algumas informações e eu posso startar um atendimento a partir desse potencial, tá certo? Então, por exemplo, vou dar um clique aqui, né? Por exemplo, nessa pessoa que entrou em contato, eu posso startar aqui um, um atendimento a partir desse botãozinho, criar atendimento, tá certo? Então aí eu escolho aqui uma área, né, e dou um enviar. Quando eu dou enviar, ele me manda lá para ativos. Então eu posso mandar um aqui, ó. Bom dia, em que posso ajudar? Por exemplo, tá certo? Então, vamos lá. Retornando, então os potenciais eles podem ser startados a partir daqui, tá certo? Os pendentes, a mesma coisa, só que o que que acontece? Como ele já caiu na fila, né? Só as pessoas que estão dentro do... Me fugiu agora. Que estão dentro do departamento de vendas são as pessoas que vão poder ver esse atendimento aqui, tá certo? Então, ele mostra aqui o canal, porque como eu comentei, você pode ter inúmeros números do WhatsApp linkados, né? E também Instagram, né? Messenger, ele vai mostrar aqui o canal pelo qual entrou, né? Se for www aqui, por exemplo, foi do site. Então, ao dar um clique nesse caso aqui, o que que eu posso fazer, né? Eu vou ter algumas ações no canto superior aqui, ó. Por exemplo, eu posso fechar essa visualização, né? Eu posso esconder as informações. Aqui eu vou dar o aceite, né? Eu vou iniciar esse atendimento, porque por enquanto ele está na fila. Então, eu vou precisar aceitar ele para que ele vire um ativo, né? Ou eu posso transferir esse atendimento. Então, clicando aqui no botão transferir, eu vou conseguir, por exemplo, eu já li essa conversa, vamos supor que eu li aqui, eu vi que provavelmente ele já deu alguma informação ali que não é no meu setor, então eu posso clicar aqui, selecionar comercial, por exemplo, escolher outra pessoa e dar um enviar. Automaticamente ele vai cair para essa pessoa atender, tá certo? E aí ele sai da minha página aqui de atendimento. Mas nesse caso aqui, eu quero dar um aceite. Só que antes de dar o aceite, eu posso checar algumas informações desse cliente. Eu posso ver aqui a foto dele, o protocolo, informações. Quais são as informações? Quantos atendimentos já foram feitos para essa pessoa, se é o primeiro, se já foram feitos vários. Campo de segmentação, aquilo que a gente comentou lá na outra aula. Aqui eu posso verificar, por exemplo, nome, CNPJ, tudo que eu coloquei de informação que eu acho que é relevante, né, para o meu tipo de atendimento. Nesse caso aqui eu coloquei vários, né, de teste, só para vocês verem que a gente pode criar aqui uma ata realmente de informações do cliente. Fora isso, eu tenho anotações, posso checar aqui se tem uma anotação específica. Arquivos que a gente trocou, foram compartilhados. Imagens compartilhadas e o histórico do bot, tá certo? Então agora vamos dar um aceite aqui para a gente iniciar esse atendimento. Então dei o aceite, né? Vim para cá, já para a área de ativos. Então ativos são todas as pessoas que eu estou conversando nesse momento, tá certo? Então ao dar um clique aqui, vocês podem checar que ele abre mais uma opção aqui para mim, que é de tags, tá certo? Então as tags podem ser utilizadas apenas nos clientes aqui que estão ativos comigo. Então aí eu já vou ter essa possibilidade, né, de clicar aqui, por exemplo, em tags e chamar uma tag nova, que por exemplo, de novo lead, que foi uma que eu deixei salvo, que lá nas outras aulas a gente criou, tá certo? Então quando eu clico ali em novo lead, eu já deixo ele identificado certinho, tá certo? E fora isso, perdão. E fora isso, a gente tem algumas outras questões aqui, por exemplo.
a gente pode, a gente vai ter outras, e fora isso, pessoal, a gente vai ter algumas outras questões aqui que, por exemplo, mensagens programadas. Então, mensagens programadas e retornos, que a gente chegou a comentar, né, lá no painel administrativo, a mensagem programada vai funcionar como? Vamos dar um adicionar aqui, ó. Mensagem programada é toda mensagem que eu quero que ela seja enviada para o cliente em um determinado período, uma determinada data. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, como reunião semanal. Vamos supor. Vou criar um retorno. Esse retorno aqui vai ser sempre, por exemplo, de 1 hora, ou 1 minuto, ou um dia, ou uma semana, que a ferramenta vai me avisar que eu criei esse registro, tá certo? Então, reunião semanal, eu vou colocar aqui que ela não se repete. Chegando aqui em data, eu vou colocar se ela não se repete, se ela se repete todos os dias, se é semanal, né? Por exemplo, aqui, ó, cada domingo, mensal. Nesse caso aqui, eu vou escolher se eu quero que essa mensagem seja enviada num determinado período. Que eu vou colocar que não se repete, por exemplo, tá certo? E vou determinar aqui quando que eu quero que ela seja enviada. Eu quero que ela seja enviada hoje para mim, exatamente às 11 da manhã, tá certo? Então, em mensagens, vocês vão conseguir montar a mensagem que vocês querem enviar. Então, vou mandar aqui, ó, por exemplo, olá, né? Olá, tudo bem? E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, um áudio. Esse aqui é um áudio de teste do nosso tutorial. Por exemplo, vou dar um enviar. Ele carrega e envia um áudio aqui. E eu posso mandar até um emoji se eu quiser. Certo? Ó. Então, ao dar um enviar, automaticamente ele vai ficar aqui, ó, pendente. Reunião semanal. Ele vai fazer esse envio aqui. No horário que a gente programou, tá certo? E o retorno fica pendente aqui também, que 1 hora antes disso ele vai me avisar. Nesse caso aqui, como eu coloquei para as 11 horas, né? Ele não vai fazer porque já passou de 1 hora. Então, isso seria, ele sempre vai respeitar, né? Se eu coloco para as 11, às 10 ele vai informar. Beleza, gente. Continuando aqui, né? Então, como eu comentei, a gente tem essas mensagens programadas, as anotações, arquivos compartilhados, imagens compartilhadas, o histórico, né, de tudo que aconteceu. Beleza, bacana. Voltando para cá ainda, vocês vão perceber um reloginho aqui, tá certo? Esse reloginho aqui, ele vai ser os nossos retornos, tá certo? Então aqui ele vai deixar gravado que tem um retorno para acontecer, baseado na mensagem programada, tá certo? Então aqui vocês vão conseguir checar esses retornos em específico. Ó, ele vai dizer aqui, ó, o retorno teste, certo? Agora voltando, pessoal, a gente tem aqui no canto esquerdo ainda agenda de contatos. Então, na agenda de contatos, a gente vai ter todos os contatos aqui salvos pelo bot, né? Se foram criados aqui por vocês, né? Compartilhados com vocês, no caso. Vocês podem criar aqui novos contatos também, sem nenhum problema. Criar as tags de vocês também, assim como na outra aula a gente criou lá no painel administrativo aqui, também dá para criar essas tags específicas. Mensagens rápidas, né? A gente já criou ela também, vocês podem verificar elas aqui. Recados, se vocês têm algum recado, né? As mensagens programadas, o que já foi finalizado, o que ainda está pendente. O banco de arquivos, que vocês também podem utilizar, podem subir aqui algum arquivo que seja utilizado recorrente para fazer o envio mais rápido, né, pro cliente.
os retornos, né, que foram programados, e aqui os relatórios, né. Então, nesse caso aqui, os relatórios, da mesma maneira que a gente mostrou lá no painel administrativo, aqui você vai ter uma série de informações. Então, você vai ter, né, o qual canal, o status, está ativo, pendente, aguardando, as tags, protocolo, nome do cliente, número dele, nome do atendente, qual departamento ele está, data de criação, data de finalização, avaliação, entre outros, né? E até com isso, você consegue aqui, por exemplo, finalizar o teu atendimento, ou no caso de um que já está finalizado aqui, você pode abrir ele de novo, né? Se você colocar abrir, você basta escolher aqui qual que é o departamento, qual que você quer que ele, no qual você está, que você quer que ele apareça, que ele seja registrado. Quando você der um enviar, ele já vai criar para você lá na tua área de atendimento, tá? Vai criar aqui, tá certo? Legal, então, por último, né, a gente pode ensaiar aqui como iniciar um novo atendimento. Então, um novo atendimento ele pode ser iniciado de duas maneiras aqui, né? Você pode clicar no mais, vir aqui, escolher o canal pelo qual você quer fazer o envio, colocar o número, né, 419 e o número do celular, o nome da pessoa, o departamento e o atendente, né? Aqui eu tenho que escolher um para ele puxar o nome específico e dar o enviar. Ao dar o enviar, ele já vai criar aqui o ativo. E a outra maneira é vir na agenda de contatos, né? Clicar aqui, por exemplo, em bots, vamos supor. E aí aqui a gente vai pesquisar o nome, né? Ruak, por exemplo. Ele vai trazer e aí é só dar um cliquezinho no iniciar atendimento, tá certo? Então, basicamente, essas são as duas maneiras de você conseguir iniciar uma conversa. Voltando aqui, só para a gente puxar um último gancho, eu mostrei para vocês como colocar a tag. E a gente tem também uma maneira aqui, ó, de dar um barra e já puxar, dar uma barra e já puxar, por exemplo, aquelas mensagens rápidas que a gente estava cadastrando. Então, basta dar um barra, ele já vai puxar aqui todos, os teus e os compartilhados, tá certo? Fora isso, a gente também tem as opções aqui de enviar arquivos, né? Acessar o banco de arquivos, que é aquilo que eu comentei para ser um pouco mais rápido, ou as mensagens rápidas, né? Emoji, banquinho de emoji aqui para a gente poder utilizar, e também gravar áudios para poderem ser enviados, tá certo? Então, pessoal, a princípio é isso, tá? Aqui é bem rapidinho, porque é uma ferramenta que tem todas as questões focadas mais na conversação. Então, não são muitas ferramentas que a gente tem, assim como o painel administrativo, né? No caso do painel administrativo, a gente tem muito mais métrica lá dentro, certo? Então, aqui, basicamente, seriam essas questões. Lembrando que para você utilizar isso aqui no computador, né, e você conseguir utilizar aqui também, tanto ouvir áudios como receber áudios, você vai precisar de um headset, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro, né? A gente vai continuar criando alguns conteúdos para sanar certas dúvidas, algum tipo de dúvida, tá certo? A gente se vê numa próxima aula. Obrigado.